Olá a todos, eu espero que estejam todos muito bem, que seus lares estejam em perfeita harmonia, com muita paz, com muita saúde, né, para todos que aí estejam bem tranquilos, né, aconchegantes. E graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né, para quem não me conhece, nessa encarnação eu me chamo Devanir e faço parte, né, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, da cidade de São Paulo. Nós ficamos aqui na rua Arnaldo Magnicaro, né, no número 1370. Então, como sempre, né, nós vamos rogando a Deus, na sua infinita misericórdia, que ampare a todos, que nos dê muita energia, né, muita vontade de viver, muita paz, muita tranquilidade. Não só que Ele nos dê, né, mas que a gente também faça esse esforço, né, por conquistar, porque Deus nos dá sempre essa oportunidade, né? Sempre tem dado aí a todos os seus filhos o amor puro, o amor verdadeiro. Então a gente precisa ter força de vontade, né? A gente precisa querer crescer, querer ser amado por Deus, né? Querer estar com Ele, né? Em sentimento, em toda essa energia do universo. Então é importante, né, que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Então que as nossas preces aí alcancem a todos, que essa energia, esse amor que formamos cada vez que nos unimos em pensamento e em coração, que a gente consiga aí irradiar, né, para todo mundo, todos aqueles que necessitam, que estão passando por dificuldades, né, por todos aqueles que estão aí lutando com as questões da saúde, né, que estão lutando aí com as questões, né, do equilíbrio emocional. Então, que Deus ajude a todos, né, para poder voltar a ter o equilíbrio e voltar a viver em paz, né? Bom, como os nossos irmãos já falaram, né, desse capítulo aí, né, nos vídeos anteriores, então nós estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre, né, a bem-aventurança dos mansos e pacíficos, né? Então quem ainda não teve a oportunidade, né, dá uma assistida nos vídeos anteriores, que eles estão explicando bem essa condição do que é ser manso, né, do que é ser pacífico. Então, toda essa característica que Jesus, né, trouxe para nós de um espírito evoluído, né, mostrando sempre o valor de ser manso, né, diante de todas as tribulações, né, de todas as dificuldades, de tudo que se apresenta, né, e ser pacífico, né, não criar tumultos, não criar desentendimentos, né, de entender essa condição, né, de saber apaziguar nos momentos de turbulência da humanidade ou daqueles que estavam à sua volta, né, dando a eles a condição de tranquilidade com relação a tudo que passavam, né, porque era um momento da história, né, da humanidade muito turbulento naquela época, né. Nós tínhamos muitas dificuldades com relação a toda a cultura que nós criamos, né, naquele período. Tudo era resolvido com muita violência, né? Os sentimentos afetivos eram todos degradados, né? As pessoas não se valorizavam, tinham dificuldade, né, para amarem uns aos outros. E ele veio nos trazer todo esse sentimento, né, de equilíbrio, né? Se nós quiséssemos realmente viver em paz e harmonia, nós teríamos que, como ele nos trouxe, amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então, fazendo ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, daí a gente consegue entender o que é ser
né, amável, o que é ser doce, né, o que é ser manso. Bom, no tema de hoje, o nosso irmão Lázaro, em Paris, 1863, traz um texto, né, para que nós pudéssemos então refletir sobre obediência e resignação. E ele nos traz reflexões muito importantes, né, para fazermos. Ele começa então o seu texto assim: a doutrina de Jesus, né, ensina sempre a obediência e a resignação, né, duas virtudes companheiras da doçura, né, muito ativas, embora os homens, ou seja, a humanidade, as confundam erroneamente com negação do sentimento e da vontade, né? Bom, então vamos entender um pouquinho. A afabilidade, né, é uma qualidade de uma pessoa que é, né, atenciosa, é educada, é muito gentil, né? Então, uma pessoa que está sempre ali atenta, né, a todas as pessoas que fazem parte do seu meio, né, e ajuda a todos, né, indistintamente. E a questão da doçura, né, é uma qualidade daqueles seres que são, como traz bem o trecho do Evangelho, são mansos, são meigos, são amorosos, né? Então, pessoas que trabalham ali para, vamos dizer assim, receber todos aqueles que estão em aflição e dar a eles aquela tranquilidade, né? Dar a eles aquele equilíbrio, ouvindo, né? Estando ali presente, emprestando um ombro amigo. Então é importante isso que Lázaro nos traz, que muitas vezes, né, nós confundimos, né, a obediência e a resignação como abrir mão das coisas, né, e dos desafios que chegam a nós, né, com a desculpa de que não queremos, né, nos envolver, porque não é o momento, porque, né, eu não quero saber disso. Então, nós ficamos ali negando a necessidade de seguirmos as leis divinas, né? Vou para a próxima encarnação, né? Então a gente se mostra muito preguiçoso, né? Aí vem esse desafio, não é agora, agora não é para mim isso, então eu vou deixar para depois, né? E às vezes a gente vai deixando o tempo passar, achando que não é o momento da gente se envolver, né, com os desafios da vida. Então nós precisamos refletir, né, sobre isso, porque muitas vezes no nosso orgulho, no nosso egoísmo, né, a gente acaba deixando para trás ou deixando passar, né, grandes oportunidades. Então, às vezes a gente até fica com raiva, com ódio e deixa escapar a oportunidade, né, de nos harmonizarmos com as pessoas que nos ferem, né? Quando Jesus nos fala sobre a condição de amarmos os nossos inimigos, né, a própria espiritualidade nos explica, não é ir lá e abraçar o inimigo, né, e dizer para ele que eu te amo, não é isso, né? Mas é não carregar o ódio, né, não carregar a mágoa, e nem por isso fazer com que o nosso relacionamento com essa pessoa se torne uma guerra, né? Quando Jesus nos ensina a oferecer a outra face, né, ele não fala que ele fala de uma forma figurada, né? Se alguém te bater na face direita, mostre-lhe a face esquerda, né? Não é para que ele bata na outra face, não. É que se a pessoa tem raiva, mostre para ela o amor, né? Mostre para ela a compreensão. Ele fala da face inversa da agressão, né? É isso que a gente precisa entender. Então, quando Lázaro vem falar para a gente da doçura, né, e fala que muitas vezes a gente se nega
a ser doce, porque a gente muitas vezes tomado no orgulho fala, imagina, né? Isso é inadmissível, eu não vou deixar essa pessoa fazer isso, né? Então, é assim, não é que nós vamos ser submissos e aceitarmos tranquilamente, né, a agressão do outro. Não, nós vamos nos posicionar de uma forma muito mais inteligente, né, de uma forma muito mais moralmente evoluída. Então, é assim, eu me incomodo, né, eu não aceito, mas não devolvo com agressão. Eu devolvo com uma explicação, né? Eu devolvo com um argumento baseado nos ensinamentos de Jesus. Então não como, né, muitas vezes se usa a expressão retrucar, né? Ou seja, você devolver da mesma forma as coisas, não. O que Jesus nos ensinou é que se alguém nos ferir, mostre para ele que teria uma saída mais pacífica para se resolver as questões, que não seria necessário a agressão, né? Então, é isso que a gente precisa entender quando ele nos fala sobre essa condição da amabilidade, da doçura, né? Então, continuando aqui no texto de Lázaro, né, aí um pouquinho mais para baixo, ele nos dá aqui mais esclarecimentos, né? Ele fala assim, a obediência é o consentimento da razão, né? A resignação é o consentimento do coração. E ele fala, ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas e a revolta que a revolta insensata deixa cair, né? Ele diz aqui, né, o poltrão, ou seja, o covarde, o preguiçoso, não pode ser resignado, né? Ou seja, ele não está a fim de enfrentar os desafios, né? Então ele não reconhece, né, que aquilo que está acontecendo na vida dele está chamando ele para uma transformação. Isso é ser resignado, é reconhecer, né, na situação que está sendo vivida o ensinamento divino para que a gente se movimente, né, para que a gente saia daquela situação, compreenda ela e saia daquela situação, né? Então ele fala, o preguiçoso, ele não consegue, né, fazer isso, né? Então ele fala, assim como o orgulhoso ou o egoísta não podem ser obedientes, ou seja, eles não conseguem ser obedientes, né? Reconhecer a vontade de Deus, né? Reconhecer que determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas são eventos que, por mais esforço que façamos, nós muitas vezes não conseguimos resolver, né? Então, cabe-nos aceitar e tentar compreender tudo aquilo para saber como sair de lá, né? Como viver aquilo, né? Como agir diante daquela situação. Então, isso nós precisamos entender. Tem coisas que a divindade nos coloca à prova e que nós temos que nos adequar a determinadas situações, como nós estamos fazendo agora, né? Não sabemos quando as pessoas irão assistir a esse vídeo, né? Mas nós, nesse momento, no ano de 2021, né? Nós estamos no mês de julho e estamos vivendo um processo de pandemia no planeta, né? Causado pelo vírus da Covid. Então, esse momento nós estamos tentando nos adequar, né, a várias situações. Então é um momento em que, por mais esforço que estejamos fazendo, né, cabe-nos nessa condição, como não há ainda uma cura, né, e sim alguns paliativos para nos ajudar, né, a combatê-lo, mas não há a eliminação total, então nós estamos tendo que nos adequar às questões de higiene, né, e de segurança da saúde, para podermos preservar a vida, não só a nossa, como a dos nossos irmãos,
Então são coisas que são desafios que estão levando a humanidade a refletir sobre várias coisas, né? Então quem se revolta nesse momento não consegue enxergar o aprendizado que isso tudo está trazendo para a humanidade, né? Então se colocam na negativa, acham que Deus abandonou a humanidade porque não resolveu isso rapidamente, né? E esquecemos de perceber que tudo isso foi formado pela própria humanidade, né? É um momento de necessidade para a humanidade de rever os seus conceitos, o seu comportamento, né? Começar a prestar atenção nos ensinamentos morais, né? Muitas coisas que a gente estava simplesmente aí deixando de ter atenção, como o aprendizado que a gente viu de amar a Deus, amar ao próximo. Nós estávamos esquecendo muito disso. Estamos vivendo uma vida muito egoísta, né? Muito fechada, muito olhando para o nosso sentimento, para o nosso desejo, né? Para as nossas condições de satisfação, né? E estávamos esquecendo de ver o coletivo. Então são situações que a gente tem que, nisso que está o contexto de resignação, né? Ou seja, reconhecemos o momento que está sendo vivido e trabalhamos para vivenciá-lo da melhor forma possível, para que a gente saia desse período mais forte do que quando entramos nele, né? Então é importante a gente refletir isso. Bom, mais para baixo, né, ele coloca aqui para gente, né? Ele fala assim, cada época, né, é assim marcada. Ele fala pelo cunho da virtude ou do vício a que devem salvar ou perder, né? Ou seja, cada época, e se nós observarmos, ele tem razão, que ele está falando, cada época, né, é marcada por uma evolução intelectual ou uma evolução moral, né? Que aí ele fala que, né, que é a virtude ou vício que devem salvar ou perder. Se nós olharmos a nossa história da humanidade, nós vamos ver realmente, né, grandes períodos em que toda essa condição da ignorância, né, que foram períodos muito sangrentos, né, períodos muito bárbaros, violência extrema, né? E depois nós vivemos períodos em que a religiosidade ela se elevou acima, né, dessa violência, e aí ela começa a dar um outro equilíbrio. Só que depois nós vamos vendo alguns períodos aí se corrompe novamente, né? A própria religião se deixa levar por alguns sentimentos e caímos de novo na condição, né, da evolução, da assim, exaltação, né, do sentimento do ter e mais em um pouco da queda do sentimento do ser. E esse texto dele foi escrito em 1863, né? E se nós observarmos, nós estamos vivendo esse momento, né, que ele coloca logo na sequência aqui, né? Que aí ele fala que né, a nossa geração, né, ele fala assim, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, né, e seu vício é a indiferença moral. Então, se nós observarmos nesse momento nosso, né, nos últimos aí 20 ou 30 anos, nós crescemos muito em termos de intelecto, tecnologia, né, tudo avançou muito rapidamente, todos esses recursos, né, isso que nós estamos fazendo agora é um retrato disso, né? A tecnologia está nos dando a oportunidade de estarmos, né, próximos, de gravar alguma coisa para poder ser vista depois, né? Estamos fazendo ligações ao vivo, de vídeo, uns para os outros, né? Então estamos a distâncias extremas, às vezes né, em lados opostos no planeta, mas estamos nos vendo em momento real, fazendo uma ligação de vídeo, né? Hoje a tecnologia para diagnosticar problemas de saúde, né? Exames por imagens,
tudo isso evoluiu muito rapidamente, né? Então nós vamos vendo que a humanidade, em termos de intelecto, ela expandiu muito. Só que isso trouxe também, né, essa consequência que foi o outro lado que que ele está nos apresentando, né? Moralmente, nós acabamos não evoluindo muito, né? Nós deixamos a desejar, tanto que existem muitas pessoas que estão aproveitando essa tecnologia toda, né, para roubar as outras pessoas, enganar, né? Estão aí mandando notícias falsas para causar o desequilíbrio das pessoas, estão roubando, né, as senhas para poder tirar dinheiro das pessoas, estão enganando, né, pessoas que não têm muita habilidade com a tecnologia, então mandam para elas mensagens que fazem com que elas entreguem ali as suas senhas ou contratem seguros ou enfim serviços, né, no todo que elas não querem, né, fazem elas contraírem empréstimos sem necessidade, porque elas não compreendem o que está sendo trazido ali, às vezes mandam como se fosse uma propaganda, né, mas enganam, às vezes por telefone, né, passam trotes ali como se estivessem sequestrando um ente querido, ou muitas vezes com discursos formatados, fazem a pessoa entender uma coisa e, na verdade, se passa por outra coisa, né? Então, às vezes, colocam ali como se fosse um benefício, como se fosse um brinde que estivesse ganhando, mas traz para ela uma dívida. Então, tem muita gente usando de forma incorreta, né, essa tecnologia toda que está à disposição, né? Então tem o seu lado bom, né, como a gente falou sobre as questões de evolução nos tratamentos médicos, mas, né, por falta dessa condição da evolução moral, né, por ainda estarmos muito aquém, né, do que seria necessário para vivermos em harmonia, nós estamos também usando a tecnologia para as coisas ruins. Então isso é que Lázaro vem, né, chamando a nossa atenção. Em outro trecho do livro aqui, né, ele dá para nós uma noção do que a espiritualidade está sendo permitida por Deus para nos impulsionar no progresso, né? Então ele coloca aqui para nós: obedecei à grande lei do progresso, né, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, né, o chicotearemos, né, e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora, né? Então é um sentido figurado que ele dá aqui como se, né, eles estivessem guiando um animal, né? Então é o que ele fala para se ele é chucro, né, e não quer, e ele trava, né, ele empaca, como é a expressão usada, então eles vão fazer andar, né, ao toque do chicote, né, da espora e puxando o arreio, né? Então, de uma forma ou de outra, nós teremos que andar. Então, quais serão esses métodos, né, que eles vão fazer avançar, vão fazer a humanidade avançar? Muitas vezes são por eventos como esses que nós estamos vendo, né, que poderia ser impedido pela humanidade se a humanidade tivesse um pouco mais de compreensão, de conhecimento, poderia sim, né? Porque poderia tudo ter sido minimizado, né? Poderíamos ter feito aqui ao momento em que se descobriu, né, essa dificuldade, poderia a humanidade toda ter tratado de forma diferente, né? Aqueles que estavam contaminados já se apresentarem, já se
se isolarem e todos os que fossem ali se contaminando, né, deixassem, tivessem um pouco mais de respeito pelos outros, né, então respeitasse todo um pensamento coletivo. Né? Mas o que vem na sequência disso? Os aprendizados. Né? Então chega uma hora que fala assim, ó, você vai ter que se movimentar. Né? Você não quis fazer isso, mas só que agora você vai ser obrigado, porque se você não fizer, né, e você resolver ficar empacado no lugar, o progresso da humanidade vai te empurrar. Todo mundo avançando, né, e você ficando para trás, vai chegar no momento em que nós vamos ficar sozinhos se resolvermos fazer isso. Né? Não vai ser algo muito agradável, porque nós vamos ver as pessoas irem, seguirem adiante e se tornarem felizes, e nós vamos estar presos no nosso sofrimento. Então, muitas vezes, a forma de impulsionar isso é trazendo os grandes desafios, né? É fazendo movimentar. Uma hora, né, como usam muito uma expressão comum, né, aí é que a necessidade faz o sapo pular. Né? Então é mais ou menos isso que eles estão nos trazendo. Eu falo assim, ó, diante da sua necessidade, você vai ter que se mexer. E é o que tem acontecido, por exemplo, com algumas pessoas nesse momento. Né? Às vezes as pessoas tinham muitos recursos, né, e não valorizavam aquilo que tinham e de repente ficaram sem. A partir daí tiveram a necessidade de usar sua humildade, porque tiveram que pedir apoio, né? Pedir para outras pessoas auxílio. Então foi ali muito árduo, né? Você ter que trabalhar o seu orgulho, né? Porque estava acostumado a mandar, né? A ser o dono de tudo e de repente se viu sem nada, né, tendo que pedir socorro àqueles que estavam à sua volta. Então isso já é uma dor muito grande para o orgulhoso, por exemplo. Né? Então aqueles que se achavam o máximo, né, que se achavam mais importante do que os outros, de repente se viu, né, como diz a música, sem lenço e sem documento, tendo que então pedir o amparo dos seus amigos, dos seus parentes, né? Quantos foram ser acolhidos por aqueles parentes que eles tanto humilhavam, não é mesmo? Né? Ficaram sem um teto e aí tiveram que se socorrer na casa daqueles que eles menosprezavam. E aqueles que estavam ali receberam eles com muito amor, com muito carinho, mostrando a eles o verdadeiro valor da vida. Não é? Então, muitos de nós estamos aprendendo assim. Esbanjávamos nossos recursos financeiros com coisas inúteis, né? Sendo que nós poderíamos ajudar muitas vezes algumas pessoas. Né? Às vezes as pessoas batiam a nossa porta, não, mesmo tendo como ajudá-la, nós nos negávamos, não ouvíamos, né? não auxiliávamos, porque não importa o que o outro vai fazer com o alimento que nós damos a ele, porque Deus é quem vai fazer o julgamento daquilo que ele fizer a partir daquele momento. Da mesma forma com que Deus está julgando o nosso pensamento no momento de entregar aquilo, ou no momento em que nós nos negamos a entregar. Né? O que nós sentíamos naquele momento? Então isso fica a cargo de Deus. E aí, quantas vezes nós pudemos ajudar as pessoas e nos negamos por questões de egoísmo, né? Por questões de vaidade. E aí, então, Deus nos mostra pessoas boas que, diante da nossa dificuldade, nos ajudam, não é? Porque muitos poderiam dizer, né? Nossa, quantas vezes ele pisou em mim, me humilhou, né? E agora vem pedir minha ajuda. Imagina, né? Então muitos poderiam falar isso para a gente, mas nós encontramos corações bondosos que estenderam a mão e disseram, não, meu irmão, eu entendo esse momento de dificuldade que você está passando, né? Não, vem aqui, né? Com certeza a gente vai conseguir compartilhar o nosso alimento, o nosso teto,
até que você consiga se restabelecer novamente, não é? Eu sei que muitos de nós podemos estar vivendo essa situação que nós estamos citando aqui agora. Então, o que, né, esse nosso irmão vem trazer para nós como reflexão é para que a gente entenda, né, que é necessário que a humanidade auxilie um ao outro. É dessa forma que nós vamos viver em paz e harmonia no mundo inteiro. Não dá mais para a gente exaltar o egoísmo. Nós precisamos exaltar o amor, porque é o amor que vai aí trazer para todo mundo, né, a alegria que tanto esperamos. Então, que Deus abençoe a todos, que a paz e a harmonia estejam sempre nos lares de vocês, né? Que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, em toda essa espiritualidade benfazeja que trabalha para todos os corações em aflição, né? Que esteja sempre aí em nosso auxílio, né? Nos ajudando, nos inspirando, nos dando força para enfrentarmos esses desafios. Então, que fiquem com Deus e tenham dias maravilhosos daqui por diante nas suas vidas, tá bom? E não se esqueçam, ame uns aos outros, ame a Deus. Aí está todas as leis e os profetas, como nos disse Jesus. Um grande beijo no coração de todos. Foi um prazer imenso estar com vocês. E até o próximo vídeo. Graças a Deus.